diabo na nossa mente seja vencida pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, seremos muito abençoados nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Diga glória a Deus, diga assim: o Espírito Santo tem uma palavra para a minha vida nesta noite. Essa palavra vai me fortalecer, me edificar, me abençoar, me alinhar para eu viver o propósito de Deus em minha vida, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quantos têm fome e sede de Deus? Diga amém. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas 4, versículo 19. Então, carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero falar esta noite sobre um tema que é uma pergunta. Importante, perguntas. Deus muitas vezes fez perguntas a pessoas, e as perguntas revelavam o que Deus queria com elas, o que Deus iria fazer na vida delas, e a resposta às perguntas que elas davam também mostrava onde elas poderiam chegar. Sempre quando há perguntas na Bíblia, nós precisamos estar atentos a elas. E hoje eu tenho uma pergunta, que é a seguinte: com quem você hoje se parece? Você é parecido com quem? A minha pergunta não é uma pergunta física, porque você pode dizer: eu me pareço com meu pai, eu me pareço com a minha mãe, eu tenho o nariz do meu pai, tenho o cabelo da minha mãe, tenho os traços dos meus avós, eu tenho a estatura do meu pai, da minha mãe. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer que a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade é parecida com quem? Nós vivemos um tempo de redes sociais, e as pessoas querem muitas vezes se parecer com alguém famoso, com um influencer, com um artista, com alguém que é um modelo de beleza, com alguém que ganha muito dinheiro, com alguém que tem muito sucesso. Mas eu e você somos filhos de Deus, amém? E a Bíblia vai dizer com quem nós devemos nos parecer. Depois de algum tempo, depois de alguns anos, nós precisamos fazer essa pergunta. Eu estou no Evangelho há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Eu estou no Evangelho há 10 anos, eu estou no Evangelho há 15 anos. Com quem eu me pareço? Eu sou parecido com quem? Vamos pensar, refletimos juntos o que a Bíblia diz. Gálatas 4, 19 diz assim, palavras do apóstolo Paulo: meus filhos. Então ele está falando para crentes: meus filhos, por quem, de novo, então não era a primeira vez que Paulo estava vivendo o que ele estava vivendo. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto. Alguma irmã aqui teve filho de parto natural? Levante as mãos aí. Então você sabe o que é dor de parto, né? Evidentemente que eu nunca gerei um filho, né? É lógico. Mas eu tive cólica renal uma vez na vida e espero nunca mais ter. Dizem, eu falo isso para minha esposa, ela fala: não é não, mas dizem que é que nem a dor de parto. Mas você teve cesariana, as duas. Falou: eu não vou sentir dor, mas eu sei o que é ter dor, o que é dor renal. Eu sou muito resistente para ir ao hospital, mas naquele dia eu clamei: uivei, me leva para o hospital. Paulo está dizendo que ele sentia as dores de parto. Então imagine que não era algo físico que Paulo sentia, mas era algo espiritual, algo de dentro das suas entranhas, algo profundo que ele estava vivendo com os Gálatas. Os Gálatas eram os crentes de uma região chamada Galácia, e Paulo disse para eles, escrevendo, Paulo não estava lá, é carta, estava escrevendo e dizendo: olha, meus filhos, eu estou sofrendo por vocês, eu estou sentindo uma dor profunda dentro de mim, como a mulher que está para dar à luz filhos.
Mas por que eu estou tendo essas dores? Paulo vai dizer: até ser Cristo formado em vós. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou quase parindo, eu estou quase dando à luz. O que vai nascer? Cristo em você, Cristo em vós. Então, respondendo a minha pergunta, com quem eu devo me parecer? Eu devo me parecer com Cristo. Eu devo me parecer com Jesus. Você precisa entender que a sua primeira experiência no reino de Deus é chamada de novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência que muda a sua natureza. Porque antes do novo nascimento, você era pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nenhum pecador entra no céu, porque o pecado não entra no céu. Para entrar no céu, eu preciso ter a minha natureza mudada, de pecador para filho de Deus, de pecador para justiça de Deus. E isso aconteceu quando? Quando você ouviu o Evangelho, creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, confessou isso com a sua boca, você viveu uma experiência, deixou de ser pecador e se tornou filho de Deus. Deixou de ser pecador e tornou-se justiça de Deus. Isso é algo poderoso, você deveria dar um glória a Deus. Eu vinha para cá, antes de vir para o culto, vim trazer minha filha para o ensaio, e ela estava comentando: pai, tem algumas adolescentes que estão na minha célula, e os pais delas não são crentes. Eu falei: então, você tem que ensinar esses adolescentes a orar pelos pais. Porque eu comentei com ela, imagine, e nós não podemos esquecer disso, que hoje uma pessoa, que ela morre sem ter tido a experiência do novo nascimento, ela só tem dois destinos: ou a eternidade com Deus, ou o lago de fogo e enxofre. Não há como a gente amenizar isso. Não há uma segunda chance, não há um purgatório, não há uma possibilidade. A Bíblia mostra isso. Eu não tenho tempo de mostrar, mas se você tiver dúvidas, me pergunta, eu mostro para você. Não há uma segunda chance. Então você já está livre do lago de fogo, você já está livre daquilo que a Bíblia chama de segunda morte, você já está livre do inferno. O seu nome está escrito no livro da vida, foi escrito com o sangue de Jesus, e não pode nunca mais ser apagado. Isso é experiência de novo nascimento. Mas o que acontece com muitos de nós? Nós paramos nessa experiência. Novo nascimento, vou para o céu, batizo nas águas, vou no encontro com Deus, lá eu posso ser cheio do Espírito Santo, tenho a experiência, oro em línguas, ponto final, acabou. Não acabou, só começou, foi a porta de entrada, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus não é salvar você, faz parte do propósito a salvação. O propósito de Deus para você está escrito em Romanos, e para mim está escrito em Romanos 8:29. Vamos lá, Romanos 8:29, 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Então esse versículo se tornou um jargão. Até tem não crente que fala. De vez em quando eu estou vendo televisão, às vezes eu vejo alguém que não é crente, às vezes até de outra religião, e a pessoa diz assim: tudo está cooperando para o meu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Tem muitos crentes que repetem isso sem ler o restante do versículo. As coisas estão cooperando para o bem de um grupo de pessoas. As coisas estão cooperando para o bem
de pessoas que têm uma característica: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, primeiro, daqueles que amam a Deus. Primeiro, quantos amam a Deus? Aleluia! Então Deus está fazendo com que as coisas cooperem para o seu bem, até aquilo que é ruim, até aquilo que você não consegue entender. Tem situações na sua vida que você não consegue entender, mas Deus está dizendo, Paulo está dizendo que Ele vai fazer com que isso coopere para o seu bem, se você amar a Deus. Mas em segundo lugar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus só faz que tudo coopere para o bem daqueles que entendem qual é o propósito de Deus. Senão você fica falando, você fica crendo, não funciona, e você reclama. Fala, a Bíblia não funciona, que o pastor prega não funciona, o que o meu líder disse lá na célula não funciona, porque a Bíblia diz que se a gente declarar a palavra acontece. Eu tenho falado que todas as coisas cooperam para o meu bem, e não estão acontecendo, não está funcionando. Não é assim. Você precisa amar Deus. Em segundo, você precisa estar envolvido com o propósito de Deus. Agora, qual o propósito de Deus? Paulo vai explicar no versículo 29, vamos ver, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, porque Deus já te conhece antes de você nascer. Salmista Davi disse que quando nós éramos uma substância informe, Deus já nos conhecia. Isso é glorioso. Isso a ciência e a medicina não conseguem definir, explicar. Uma substância informe, Deus já nos conhecia. Então o que Paulo está dizendo? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é predestinar? É dar um destino, é dar uma direção, é dizer assim: olha, eu te salvei, agora que eu te salvei, eu tenho um destino para dar para você, eu tenho um caminho para dar para você. Eu tirei você das trevas, eu tirei você do mundo que você vivia, eu tirei você do pecado, eu tirei você da destruição, eu tirei você das religiões de engano. Agora que eu tirei você, eu não tirei você para você ficar aí parado, sem saber o que fazer, vivendo a tua vida. Eu te tirei e te dei um propósito, eu te dei um destino. Qual é o propósito? Também os predestinou para serem conformes, o que, irmãos? A imagem de seu Filho. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você se torne a imagem de Jesus. Se torne a imagem de Jesus. Que você seja tão parecido com Jesus, que sem você abrir a boca, o pessoal no seu trabalho diga: você é crente, né? Pessoal lá na tua faculdade diga: você é crente, né? Ah, mas quem contou para você? Ninguém, dá para ver. Seu semblante, sua atitude, seu comportamento, sua gentileza, seu caráter, sua honestidade, seu amor, mostra que você é de Jesus. Então esse é o propósito de Deus, a fim de que, diz aí o texto, Jesus seja o primogênito. O que é o primogênito? Primeiro entre muitos irmãos. Então Jesus é o protótipo. Sabe o que é um protótipo? Protótipo é o primeiro, é o teste, é para ver se vai dar certo. Então quando uma montadora, ela quer lançar um carro, ela primeiro faz um protótipo. Quando querem criar um eletrodoméstico que não existe ainda, faz um protótipo. Para quê? Para testar. Deu certo, deu certo. Então agora vai ser criado cópias, vão ser criados outros que são iguais ao protótipo. Jesus é o protótipo. Ele não foi criado, ele sempre existiu, porque ele é Deus, amém? E agora ele é o protótipo de muitos de nós, de muitos filhos. Então veja que o propósito de Deus envolve a família, porque está dizendo aí que é o primogênito entre muitos
irmãos. Então há uma frase que já é dita há muitos anos, que de certa forma define qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso é importante você saber. Repita comigo: o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora vira para o irmão ao seu lado e diz: eu e você somos filhos dessa família. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, que Ele te chamou. Essa é a boa notícia. Mas tem uma notícia aqui, não que não seja boa, que é sempre assim, né? O pessoal fala: tem uma notícia boa, mas tem uma ruim também. Você quer saber primeiro a boa ou saber a ruim? A boa você já sabe. Não que seja ruim, mas é que esse processo, para que Cristo seja formado em você, é um processo dolorido. Por isso que Paulo disse: para que isso seja gerado, eu preciso sofrer as dores de... É um processo dolorido. Por que é um processo dolorido? Porque alguém te ofende, alguém fala mal de você, injustamente, e o natural é que você fale mal da pessoa também. O natural é que você vingue-se daquela pessoa. Esse é o natural. Mas se você quer ser igual a Cristo, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar perdoar. Isso é fácil? Me diga se é fácil. Não é fácil. Às vezes vai ter dor, porque você está com ódio, você está com raiva, você quer esganar a pessoa. Mas o trabalho de Deus é formar o quê? Cristo em você. E aí você precisa passar por aquele processo de dizer: Deus, se é para formar Cristo em mim, amém. Às vezes você ora por um milagre, por uma bênção, e aquilo não acontece. E você tinha tempo para resolver, digamos, você precisa de um dinheiro, tem tempo para resolver, e o dinheiro não chega. Aí você fala: puxa, mas eu estou na igreja, eu oro, eu sou até dizimista, mas não chegou o que eu precisava. Aí qual é a tendência de muitas pessoas? Desistir. Vou largar esse negócio de igreja, eu vou largar esse negócio de Jesus, eu vou seguir minha vida. Ou você tem a opção de deixar que esta situação configure Jesus em você, forme Jesus em você. Como isso acontece? Quando você diz: apesar de eu não ter recebido o que queria, eu vou continuar amando a Deus, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Jesus começa a ser formado na sua vida. Estou tão mal que eu não quero orar, não quero ir no culto, não quero louvar. Mas depois de muita insistência você vem. Mas você vem contrariado. E começa o louvor, você diz assim: eu não vou louvar, não vou abrir minha boca. Na hora que o pastor mandar orar um por outro, eu vou até sentar. Mas de repente você entende que isso não vai formar Jesus em você. Então, ainda contrariado, você diz: eu vou abrir a minha boca e vou louvar o nome do Senhor. Isso está o quê? Formando Jesus em você. Você tem uma possibilidade de se relacionar com alguém que não serve a Deus, de alguém que é contra a sua fé. Ou você tem uma possibilidade de fazer um negócio e você sabe que vai render muito para você, mas é um negócio que não é honesto, não é correto.
E aí você fica naquilo, eu preciso do dinheiro, eu preciso resolver isso, ou é a oportunidade, eu conhecer alguém, namorar com essa pessoa, namorar com aquela, conhecer ela, o que eu faço, não faço, vou, não vou, mas você sabe o que é correto. Se você decide fazer o que é correto, o que a palavra diz, o que Deus diz, nesse momento Cristo está sendo formado em você. Mas não é fácil. Por isso que Paulo disse que ele estava sofrendo as dores de parto, não porque Cristo estava sendo formado nele, porque já havia sido formado. Não que Paulo fosse perfeito, mas ele estava muito evoluído. Mas ele estava sofrendo porque ele queria que os crentes da igreja dele também tivessem Jesus em suas vidas. Paulo estava sofrendo porque ele olhava para os crentes da igreja da Galácia e ele não via Jesus neles. E a gente precisa fazer essa reflexão, de pensar hoje com quem eu me pareço. Hoje quando eu estou trabalhando eu me pareço com quem? Hoje quando eu estou em casa eu me pareço com quem? Os meus vizinhos olham para mim, olham para minha família, eles veem Jesus. Meus filhos veem Jesus em mim, meus pais veem Jesus em mim. Eu não estou falando isso para que você se condene ou se culpe, mas eu estou falando isso para que você seja hoje desafiado, para que você entenda que esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas é um processo, não é da noite para o dia, leva um tempo, você precisa ir se expondo. Vai errar, vai acertar, vai ver que pisou na bola, vai ver que deu a resposta errada, que pagou com a mesma moeda, mas você dá um passo atrás, se arrepende e diz: da próxima vez, porque sempre vem a próxima vez, quando você é reprovado em um teste, da próxima vez, eu quero agir como se Cristo estivesse agindo no meu lugar. Glória a Deus. Então esse é o trabalho de Deus em nós. A palavra aí conformar, ela é a palavra transformar no grego, que é a palavra morfo, que na língua portuguesa é conhecida como metamorfose. E metamorfose é um processo de transformação. E é um processo que fica muito claro, porque reflete muito a nossa vida, que é aquele processo em que a lagarta, ela está dentro do casulo, e ela está sendo ali incubada ali dentro, mas depois de um tempo, nesse processo que é chamado de metamorfose, aquela lagarta se transforma em uma grande, linda, o quê? Lagarta não entra no céu como vencedor. Para entrar no céu como um crente vencedor, você precisa se tornar como uma borboleta, transformado. Isso vai levando dias, mas você precisa olhar para hoje e dizer: eu não sou a mesma pessoa de anos atrás, Jesus tem me transformado. Não sou o mesmo homem, não sou a mesma mulher, não sou o mesmo pai, não sou o mesmo filho, não sou o mesmo crente, não sou o mesmo pastor, não sou o mesmo líder, não sou o mesmo empresário. Eu estou sendo transformado, Jesus está me transformando. Essa é a obra de Deus na sua vida, irmão. Agora eu quero dizer para você que isso não é falado hoje nas igrejas. O que é falado na igreja é: você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, sua vida só vai melhorar. Ninguém fala que você precisa ser transformado, mas eu estou aqui como um profeta de Deus, um homem de Deus, porque eu não quero que a sua vida seja vitoriosa só no aqui e agora. Eu quero que você entre no céu como um vencedor. Um vencedor. E por isso há esse processo. Transformar também significa entrar na forma.
E tem uma ilustração que eu era uma criança e o meu pastor, quando eu me converti em uma igreja batista, o meu pastor era um homem muito amoroso. E eu lembro das ilustrações e das pregações dele. E uma vez ele pregou sobre Romanos 12:2, que diz que nós somos transformados, segundo a nossa mente vai sendo renovada, e nós vamos sendo transformados para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele usou uma ilustração que até hoje, passaram-se anos, eu guardo no meu coração. Ele disse assim: você sabe o que é entrar na forma? Aí ele disse: pensa lá, sua mãe vai fazer um bolo, e ela pega então, né, hoje é tudo muito instantâneo, mas antigamente para fazer um bolo tinha que bater a massa, farinha, ovo, óleo, fermento, manteiga, e as nossas mães iam lá e no braço, e depois vieram as batedeiras, né? Ainda faz isso hoje ou é tudo de caixinha? Faz, né? Faz, ainda faz. Não é uma coisa muito comum, né? Mas aí o pastor disse: então sua mãe vai lá e bate aquela massa. E aí sua mãe quer um bolo de coração. E o que ela faz? Ela vai lá no armário da cozinha e ela pega uma forma em forma de coração, e ela joga aquela massa dentro, põe aquele bolo no forno. Vai sair um bolo em formato de... Mas ela quer um bolo redondo, forma redonda. Quer um bolo quadrado, forma quadrado. Existe uma forma que eu e você precisamos nos encaixar. A forma não é a sua opinião nem a minha opinião. A forma não é o que eu acho nem o que você acha. A forma não é o que alguém diz que a gente deve ser. A forma é o homem Jesus Cristo. Eu preciso olhar para o homem Jesus Cristo, o homem Deus, e dizer: Ele é a minha forma, eu tenho que ser que nem Ele. Pastor, mas aonde eu olho para Jesus? Lê os evangelhos, lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas, lê João, contempla Jesus, faz tua devocional todo dia, ora e fala: Senhor, eu quero ver Jesus, quero adorar aqui, ver Jesus como Ele é. Eu quero ler aqui os evangelhos e eu quero ver Jesus como Ele era, como Ele falava, como Ele se comportava, como Ele agia. Eu quero ser como Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança. Então Adão, ele não precisava, antes do pecado, Adão não precisava ser conformado à imagem de Deus, ele já era. Diz lá: criou, pois, Deus o homem e a mulher, a sua imagem os criou. Adão já era, refletia a imagem de Deus, ele era o representante de Deus no jardim. Adão agia como Deus agia. Adão liderava o jardim como se fosse Deus. Não havia erro, não havia pecado, não havia equívoco em Adão. Ele era completamente no seu espírito. Então o pessoal aí que estuda no cursão já sabe, no seu espírito, na sua e no seu. Adão era como Deus, perfeito. Mas um dia, não vamos relatar toda a história, o que aconteceu. Adão e Eva foram enganados pela serpente, e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e naquele dia, eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Agora Adão, ele não é mais parecido com Deus. Os filhos que Adão gera com Eva não são parecidos com Deus, porque Caim e Abel, que são os dois primeiros filhos de Adão, o que Caim faz com Abel?
Mata, assassina. Assassina por quê? Por quê? Inveja. Então, aquele que era imagem e semelhança de Deus, agora tem inveja. E fica com tanta inveja que mata. Não é imagem de Deus. Deus não faz assim. Amém? Então, no dia em que Adão peca, vem uma profecia da boca de Deus, de que Deus restauraria ao homem a sua imagem e semelhança. Isso é chamado pelos teólogos de plano da redenção, e vai se estabelecendo por toda a Bíblia, até chegar em Jesus. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, possibilita que hoje você possa novamente se tornar a imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas aconteceu uma coisa nesse processo, que só vai mudar quando nós formos ou arrebatados ou morremos. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. A Bíblia vai chamar isso de carne, que todos nós temos. Então, a sua natureza foi transformada, você nasceu de novo. Agora é uma obra de Deus de transformar você à imagem de Jesus. Quem pode dizer amém? Mas o problema é que enquanto nós estamos nesse mundo, há uma luta entre a minha carne, que quer o pecado, que quer fazer as coisas baseadas no meu pensamento, que quer fazer as coisas segundo o meu coração natural, e uma luta do meu espírito, que quer fazer a vontade de Deus. Paulo ele vai contar isso lá em Romanos capítulo 7, versículo 18. Esse texto é tremendo, irmãos, preste atenção no que Paulo vai dizer. Eu me identifico muito com esse texto, e acredito que você também vai identificar-se com o que Paulo diz aqui. Romanos 7,18. Essa é a luta de todo salvo. Se você passa por essa luta, é um sinal do que você nasceu de novo. Se você não passa por essa luta, é um sinal de que você primeiro precisa nascer de novo. Porque quem converteu tem uma guerra dentro dele. Não é a guerra contra o diabo e os demônios, que existe também, mas é uma guerra interior. Que guerra é essa? Paulo vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. A carne não é o corpo, a carne é uma natureza que nos inclina para o mal. Essa carne foi herdada de Adão, todos nós temos. Então Paulo está dizendo: na minha carne não habita bem. Importante. Os irmãos estão comigo aqui? Estão cansados, irmãos? Ok, que eu tenho mais alguns minutos ainda para concluir. Olha só, na minha carne não habita bem nenhum. Então na sua carne, em você mesmo, não tem nada de bom. Só que pensamos assim: o pecado na minha carne é ruim. Realmente, roubar, matar, xingar, tem inveja, tem ciúmes, isso é coisas ruins. Mas assim, a minha capacidade, a minha inteligência, a minha autonomia, a minha independência, as minhas boas obras, isso é muito bom. Tudo aquilo que procede da carne não tem nada de bom. Tudo que nós fazemos precisa proceder do Espírito. E você aprende isso no cursão. Não fez agora, vai fazer no segundo semestre. Você entendeu o que é Espírito. Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então o que Paulo está dizendo? Eu quero fazer o que é certo, mas chega na hora, não faço. Eu não quero xingar lá no trânsito, mas chega na hora eu xingo. Eu não quero falar mal, mas dá uma coceira na língua que eu vou lá e fofoco.
Eu não quero ficar com aquilo que não é meu, mas na hora é a luta. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, olha só, mas o mal que não quero, esse faço. É a luta. Você sabe, isso é ruim para mim. Pornografia, isso é ruim para mim. Esse cigarro é ruim para mim. Isso aqui não está me fazendo bem. Isso aqui que eu estou assistindo não está me fazendo bem. Essa conversa não está me edificando. Mas há uma carne, e a nossa carne se alimenta dessas coisas. A nossa carne se inclina para isso. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero fazer o bem, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero servir a Deus, eu quero louvar, eu quero me afastar do que é ruim. Mas quando eu vou ver, eu estou lá, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então é um pecado que ainda habita em nós. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. 22. Porque no tocante ao homem interior, tem o que, irmãos? Prazer na lei de Deus. Então o que você precisa entender? O seu homem interior, que é o seu espírito salvo e recriado, ele quer servir a Deus, ele quer vir no culto, ele quer adorar a Deus, ele quer jejuar. Você fala que jejum, não, eu vou participar desse jejum sim, eu vou comprar o livro, eu vou orar, jejuar. Mas daqui a pouco a sua carne fala, mas você vai ficar sem comer? Não, você não vai ficar sem comer. Mas você vai acordar mais cedo para orar? Não, não vai. Ah, mas você vai ter que vir no culto? Não vai. Está uma luta. Agora o que você precisa fazer? Decidir se você vai seguir a carne ou se você vai seguir o... Essa decisão de todo crente. E escuta, essa decisão ninguém pode tomar por você. Ninguém pode decidir em teu lugar. Ninguém pode orar para você decidir. Isso é uma coisa sua, só você pode tomar decisão, só você pode se posicionar, só você pode dizer, eu não vou ser levado pela minha carne, eu vou ser levado pelo Espírito. Eu não vou fazer o que a minha carne quer, eu vou fazer o que o Espírito quer. Isso é uma decisão sua. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então essa era a luta do Paulo. E essa é a luta nossa, porque por um lado, Cristo sendo formado em mim, amém? Por um outro lado, a carne que quer governar a minha vida. Você vai precisar decidir, vai precisar escolher, quem você vai seguir, a sua carne ou o seu Espírito. Seguir a carne, segundo a Bíblia, é morte. Todas as vezes que você segue a sua carne, você está caminhando para a morte. Todas as vezes que você acredita que o que você faz é tão bom, que agora Deus tem que te abençoar, isso é carne. Porque carne não é só as coisas ruins, carne são também as coisas boas. Tem gente que faz barganha com Deus, e quando ela não alcança o que ela quer, ela fica pensando, mas eu sou tão bom, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boazinha, eu não roubo, eu não mato nem uma barata, pastor, porque Deus não me abençoa? Porque Deus fez isso comigo? Olha quão bom eu sou. Isso é o que? Carne. Só que a gente pensa que carne é só fazer coisa errada, não é. A carne é você confiar em você mesmo e não depender de Deus.
A carne é você viver baseado na sua justiça e não baseado na justiça de Cristo. Se eu fortalecer a carne, eu caminho para a morte, mas se eu fortalecer o espírito, eu caminho para Deus. Eu tenho mais coisas para falar, mas não há tempo. Eu vou continuar, se Deus permitir, falando semana que vem sobre isso, porque eu tenho outros textos. Mas hoje o que eu queria que você compreendesse e entendesse é que a decisão parte de você. E em segundo lugar, ela é definida em quem você alimenta mais. Amém? Todo mundo sabe, né? Aquelas historinhas que tem lá a pessoa, e aí tem do lado do ombro dela tem um anjinho, né? E o anjinho fica, faz o bem, vai para a igreja, né? Perdoa. E do outro lado tem um demôniozinho, vai lá, mata, rouba. Quem vence essa guerra? Quem você alimenta mais. Se você alimentar o seu espírito, como você alimenta o seu espírito? Oração, jejum, vida cheia do Espírito Santo, consagração, adoração, devocional. Eu vou buscar Deus, eu vou congregar, eu vou para a célula, eu vou me conectar com Deus e o povo de Deus, eu vou servir ao Senhor. Você está alimentando o seu espírito. Eu vou orar, você está alimentando o seu espírito. Mas todas as vezes que você diz, não vou orar, estou cansado, eu mereço dormir até tarde, eu até queria acordar cedo. Eu vou jejuar, não, mas eu vou ficar com fome, eu prefiro comer. Eu posso ir para a igreja, mas eu vou fazer aqui uma hora extra para não ir para o culto. Eu posso pregar para alguém, mas eu não quero ter esse trabalho. Tem que pregar, levar alguém no encontro. Toda vez que você faz isso, você está resolvendo seguir a sua carne. Eu não vou perdoar tal pessoa, ela me ofendeu, para mim é uma vez só, e chega, e acabou. Isso é carne. E a Bíblia diz que a carne não pode herdar o reino de Deus. Amém? Então, irmão, tome uma decisão. Não vou fazer o que a minha carne quer. Porque quando a gente faz o que a carne quer, irmão, aí tem gente que mata. É uma loucura andar na carne. Diga amém. Uma loucura. Só que anda na carne, ela esgana o outro, ela mata o outro, ela persegue, ela destrói. E a carne está aí, em mim e em você. Amém? Em mim e em você, a carne está aí. Paulo falou, essa é a minha batalha, essa é a minha guerra. Mas como homem de Deus que você é, e eu, como uma mulher de Deus que você é, eu estou te convocando nessa noite a dizer, eu quero fortalecer o meu espírito. Semana que vem eu vou falar como você faz isso. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. A equipe de louvor, vamos cantar a música sublime, que eu vou orar por você, e nós vamos cantar essa canção.